Audiolivro As Leis Dinâmicas da Prosperidade, de Catherine Ponder. Capítulo 14. Os seus poderes excepcionais para a prosperidade. Além dos poderes normais de observação e percepção, todas as pessoas possuem as qualidades mentais mais profundas da intuição e da imaginação criativa, assim como os poderes especiais que serão discutidos no capítulo seguinte. Todos podem ser considerados poderes ativados por meio de nossa prática diária de oração e de nossos consistentes estudos. As pessoas que o mundo considera geniais são aquelas que tiveram a coragem e a confiança de ouvir e de seguir a orientação de suas intuições e de sua imaginação criativa. Conforme essas pessoas seguiram suas orientações interiores, os resultados foram tão maravilhosos que os demais acreditavam que eles tivessem poderes incomuns. Porém, não se trata de algo sobrenatural, simplesmente estavam usando a intuição e a imaginação criativa em vez de sufocar esses poderes mentais, como a maioria de nós acaba fazendo. Mas todos nós também podemos estimular a intuição e a imaginação criativa como poderes excepcionais para a prosperidade, para o sucesso e para uma vida mais satisfatória. À medida que você desenvolver seus poderes geniais, você poderá ouvir aqueles tambores diferentes de que Henry David Thoreau falou. Eu sempre tive uma natureza intuitiva altamente desenvolvida. E isso às vezes me confundia porque eu não a compreendia. Eu tinha a impressão de que se eu obedecesse, estaria sendo estranha, excêntrica, até mesmo anormal. Quando eu era criança, com frequência não podia explicar às outras pessoas por que me sentia compelida a seguir as sugestões da minha intuição, ou de onde vinha esse impulso. Por outro lado, descobri que, se eu não obedecesse, meu mundo se tornava confuso e infeliz. Descobri que quando seguia fielmente meus pressentimentos, era sempre conduzida ao resultado correto. Você descobrirá, observando pessoas no seu meio, que tenham sido brindadas com a originalidade que elas deixam de lado as ideias do mundo e então os pensamentos novos e criativos ficam livres para se expressarem por meio delas. O mundo precisa desse tipo de pensamento original, especialmente nessa época excitante e progressista em que vivemos. Do ponto de vista da prosperidade, as pessoas não sabem o que fazer com seus poderes da intuição e imaginação criativa. Os que desenvolvem tal visão interior que alcança a todos nós, comumente são considerados esquisitos ou anormais por seus colegas de trabalho, caso isso seja expresso em vez de ser suprimido. A maioria de nós foi ensinada a não levar a sério pessoas assim. Você tem poderes excepcionais. No entanto, nessa era iluminada, estamos começando a perceber que somos humanamente equipados com 5 sentidos físicos, mas não apenas isso. Como seres espirituais que somos, nascemos com poderes mentais que são pouco reconhecidos e usados. São essas habilidades inexploradas que parecem ter o poder de produzir vidas prósperas e bem-sucedidas. Como a nossa atenção geralmente está voltada ao mundo exterior, não ouvimos ou prestamos atenção à orientação da intuição. Um executivo me disse certa vez que, se pudéssemos fazer um registro de nossas orientações intuitivas, ficaríamos surpresos em ver quantas vezes elas teriam nos levado a um caminho correto, caso a tivéssemos seguido. Todos já ouvimos falar da expressão intuição feminina, em geral usada de forma jocosa. A crença geral é de que a intuição talvez seja uma idiosincrasia peculiar mais comum às mulheres e de que dificilmente seria segura para os homens. Entretanto, agora estamos descobrindo que todos têm intuição, homens ou mulheres. Se as mulheres parecem desenvolver sua natureza intuitiva mais do que os homens, talvez seja porque a atenção masculina tem se voltado mais para o mundo dos negócios e de outras demandas similares, externas. Tais interesses podem ser uma distração quando estamos desenvolvendo nossos poderes mentais.
O lugar da mulher tradicionalmente tem sido em casa, uma atmosfera mais calma, mais estimulante à atitude responsiva às sugestões internas de sua natureza intuitiva. Todavia, nos tempos modernos, a situação mudou. A atenção dos homens e mulheres é dada aos negócios e às atividades exteriores. Para desenvolver nossos poderes excepcionais de intuição é preciso alguma orientação decisiva. Você deve desenvolver a sua intuição. O dicionário define intuição como a habilidade imediata de saber algo sem o uso consciente da razão, apreensão instantânea. Assim, a sua intuição é seu conhecimento interior. A intuição é semelhante ao equipamento de recepção de rádio, por meio do qual ideias, planos ou pensamentos aparecem na mente consciente. Esses flashes têm sido descritos como intuições, inspirações ou sugestões da pequena voz interior. Elias descobriu que a voz mansa e delicada que ouvia era a voz do próprio Deus, surgindo como orientação e sabedoria suprema em 1 Reis 19, versículo 12. Essa voz interior é um poder espiritual, pois é o próprio poder divino. Nessa época de conformidade geral, é hora de perceber que a verdadeira realização vem de ousar ser diferente, expressando sua individualidade e distinção. Isso não quer dizer que você deve se esforçar para ser um dissidente. Como Charles Fillmore apontou, se você foi educado e modelado pelo padrão normal de família humana, pode acabar vivendo uma vida mediana sem nunca ter um pensamento original sequer. A crença popular nos anos recentes tem sido a de que, se um indivíduo não se encaixa em um certo modelo de pensamento e comportamento, ele é desajustado. Os perigos de tal conformidade agora estão sendo percebidos, embora a pressão pela normatividade ainda exista. Por exemplo, muitas grandes organizações têm mudado suas atitudes, descobrindo que a conformidade de seus empregados leva à estagnação e ao declínio da produção. Algumas empresas agora estão buscando modos de estimular um novo individualismo. O progresso americano em todas as áreas é, de fato, resultado da engenhosidade individual. Um autor ressaltou que a nova era exige um individualismo ousado e persistente, e que esse traço é geralmente encontrado na pessoa que aprendeu a ouvir seu interior e a seguir suas intuições. Talvez você não tenha seguido suas intuições porque pareciam fantásticas e por isso esperou, argumentando com suas intuições antes de escolher a ação. A intuição não está relacionada à razão, pois é a faculdade mental que não explica. Ela indica o caminho, deixando-o livre para tomá-lo ou não, seguindo ou ignorando suas sugestões. As pessoas geniais têm autoconfiança e fé em suas sugestões interiores, seguindo-as sem questioná-las. É por isso que são considerados gênios. Pessoas comuns, em geral, esperam por provas e, consequentemente, se debatem nos conflitos do raciocínio intelectual. É por meio da intuição que músicos, artistas, escritores e santos têm feito contato com a mente onipotente de Deus, para depois derramar a inspiração sobre o mundo. Há intuições que chegam internamente e há aquelas que chegam externamente, mas todas chegarão apenas se você permitir. Os aspectos sim e não da intuição. A intuição tem aspectos do sim e do não. O aspecto afirmativo chega de maneira tranquila e gentil, de modo que, pelo menos no início, tendemos a ignorá-lo. Ele não vai tentar convencê-lo de nada. No entanto, se você desconsiderar esse aspecto da intuição, essa encontrará formas de voltar à sua mente de novo e de novo, até que você tome consciência dela. O aspecto da negação é geralmente mais pronunciado. Durante anos, parecia que as únicas vezes em que minha intuição se apresentava era quando dizia não, enfaticamente, quando sentia inquietude, desconforto ou desgosto.
Esse aspecto da intuição é mais alto e mais enfático e se manifestará por meio de uma sensação desagradável que você não conseguirá afastar, a menos que siga a sua intuição. Você pode aprender a contatar os aspectos do sim e do não de sua intuição buscando sua orientação, observando diariamente períodos de silêncio. Nesses momentos, a mente fica livre dos pensamentos turbulentos, relaxada e receptiva às sugestões intuitivas. A intuição não força seu próprio caminho, mas espera pacientemente por um estado mental relaxado, no qual ela possa trabalhar. Entretanto, quando existe uma forte necessidade, uma intuição pode funcionar mesmo através de uma mente atarefada. 5 passos simples para revelar sua intuição. Aqui está uma fórmula decisiva para o desenvolvimento dos poderes do sim e do não de sua intuição. Primeiro, perceba que a intuição é uma faculdade espiritual da mente, que não explica ou argumenta, mas simplesmente indica o caminho para um bem maior. Por exemplo, uma secretária se candidatou a 3 empregos diferentes. Um deles pagava muito bem, outro pagava medianamente, e o salário inicial do terceiro era muito baixo, mas oferecia o maior potencial de avanço e satisfação. A razão humana tentou dizer-lhe para pegar o primeiro emprego, que lhe trazia um salário maior. A razão humana também ressaltou que o segundo emprego, que pagava moderadamente, era um trabalho glamuroso, em uma bela vizinhança. Contudo, suas intuições ou pressentimentos diziam que ela devia aceitar o terceiro emprego, que pagava menos e não ficava numa região interessante. Porém, o potencial era maior, porque o empregador tinha um futuro ilimitado à frente, em um novo negócio que tinha acabado de começar. Então, ela seguiu sua intuição, que não tentou argumentar ou provar que estava certa, simplesmente indicou o caminho. E esse se provou o melhor emprego que ela já teve. Em pouco tempo, uma nova e bela mobília foi colocada no escritório, seu empregador conseguiu a liderança no seu ramo de negócios e o salário dela foi aumentado, chegando a ser 3 vezes maior que as ofertas dos outros 2 empregos. Cabe a você seguir o caminho intuitivo, com fé e confiança, a fim de reclamar do bem que é seu por direito. Tudo que você vê à sua volta surgiu por causa da intuição de alguém que usou suas ideias e pressentimentos para criar um mundo mais maravilhoso. Segundo, enquanto você vive sua vida cotidiana, quer seu trabalho seja mental ou físico, haja como se estivesse na presença da inteligência divina e da divina intuição. Treine-se para perceber que a intuição divina é a certa para você, está interessada em você, sabe tudo a seu respeito e se delicia em orientá-lo e ajudá-lo. Logo que tomar essa atitude mental sobre qualquer coisa que esteja fazendo ou que esteja lhe acontecendo, você descobrirá uma nova habilidade para executar as coisas. Atrairá melhores condições e experiências mais felizes. Quanto mais pensar nessa amorosa e onipotente inteligência divina e em sua orientação, a intuição trabalhará com você e por você, e seu esforço para consertar as coisas será cada vez menor. Para ajudá-lo a obter esse estado mental, afirme: a intuição divina agora me mostra o caminho. A divina intuição agora atua em mim e em todos os envolvidos, e por meio de mim e de todos os envolvidos, produzindo um resultado perfeito. Uma amiga me contou que usou esse método quando sua filha resolveu se casar de uma hora para outra. Em vez de ficar ansiosa, ela invocou a intuição divina para consertar tudo. O resultado foi que fizeram tudo o que era necessário em apenas um final de semana. Desde selecionar a igreja, o padre, a música e as flores, até escolher as roupas do casamento, quem iria servir na festa, a lista de convidados, os convites, a porcelana, a prataria e os cristais. Depois minha amiga comentou:
Graças à intuição divina, conseguimos fazer em 3 dias o que normalmente levaríamos pelo menos 3 semanas para providenciar. Tanto o casamento quanto a festa foram lindos, e a noiva e o noivo logo se mudaram para uma nova e bela casa. Terceiro, tomando esses passos mentalmente, você descobrirá que não precisa lutar, nem mesmo em pensamento, para consertar ou melhorar as coisas. Em vez disso, verá que qualquer coisa em que pensar, qualquer coisa que dedicar a sua atenção ou por que se interessar começará a revelar seus segredos para você. O dicionário descreve a intuição também como a capacidade de ver, considerar ou contemplar. Você descobrirá cada vez mais que aquilo que você observa e contempla deseja conhecê-lo. Você deve parar de pensar em seu bem como algo separado ou afastado de você. Pare de pensar no bem que deseja como algo difícil de se conseguir. Pare de fazer esquemas e de tentar manipular ou manobrar pessoas e eventos. Em lugar disso, você começará a perceber que, com a ajuda da intuição divina, tudo já está a seu alcance, pronto para chegar a você, em formas de ideias, planos ou esquemas, e no devido tempo de resultados felizes. Quarto, depois de começar a fazer tudo como se estivesse na presença da inteligência divina e da sabedoria infinita, que conhecem suas necessidades, estando nelas interessadas, sendo capazes e ficando felizes em ajudá-lo, você perceberá que não só as suas capacidades aumentarão, mas que você também estará sendo instruído pelo seu interior sobre muitas coisas que precisa saber. De repente você terá um pressentimento ou uma intuição sobre o que deve ou não fazer. Quando seguir essa intuição, ficará agradavelmente surpreso em descobrir que a intuição divina, que lhe deu tal sugestão, já se adiantou e preparou o caminho para a concretização. Descobrirá que, à medida que seguir a sugestão intuitiva com fé, sem argumentar com ela, seu bem se revelará mais rápido do que você pode aceitá-lo. Portanto, uma intuição ou sugestão intuitiva indica que o bem que você almeja, na verdade, deseja ser seu. O desejo é Deus batendo na porta da sua mente, tentando lhe dar o bem maior. Se você deseja algo profundamente, essa é a prova positiva de que aquilo já foi preparado para você, estando à espera de que você o reconheça e aceite. Isso não significa que você deva desejar o bem que enxerga em outra pessoa. Você deve sim desejar o equivalente divino do bem de outra pessoa, este destinado a você, agradecendo pelas bênçãos concedidas a você por Deus. Se depois de pensar sobre uma intuição, ainda precisar de um pouco mais de segurança antes de se lançar no desconhecido para segui-la, perceba que você pode conseguir tal segurança, se pedir por ela. Peça uma indicação ou um sinal de que está indo na direção certa. Uma atitude mental poderosa para tais situações é: eu escolho isso. Se for para o meu mais alto bem. Se não for, a divina intuição me envia agora o equivalente divino. Quando dúvidas sobre a sua intuição o assaltarem, é bom perguntar: intuição divina, qual é a verdade perfeita sobre essa situação? Revele-a a mim agora e torne-a tão clara e cristalina que não exista a chance de me enganar sobre ela. Quinto, depois de fazer seus decretos, incluindo a inteligência divina, você deve se preparar para as surpresas. Seus problemas não são sempre resolvidos do modo que você tem em mente. Nem a sua herança divina de bem vem sempre do modo que você espera. Se não está acostumado a surpresas a esse ponto, você deve deixar o seu bem escapar. Esse é o ponto em que você faz uma decisão definitiva, escolhendo somente o bem e aceitando somente o bem nas experiências que se seguirão. Os resultados sempre seguem as decisões. Tudo começa a acontecer a fim de concordar com suas decisões. Nessas atitudes mentais, você pode desenvolver a sua intuição de maneiras internas.
chegando como sugestões ou indicações ou como conhecimento direto, vindo daquela pequena voz tranquila dentro de você dizendo sim ou não. A intuição também se revela de maneiras externas. Mas a intuição pode chegar também de maneiras externas e objetivas. Depois de pedir orientação, suas indicações podem chegar por meio das palavras de um amigo, de uma frase em um livro ou em uma revista, ou de uma série de eventos ao seu redor. Por exemplo, uma amiga pediu orientação sobre se ela deveria sair de férias ou não. Dias depois, não tinha recebido nenhuma indicação interna ou intuição a respeito. Porém, conforme folheava uma revista, essas palavras em negrito capturaram sua atenção. Por que você não vai? E isso encerrou a questão. Ela aceitou a ideia de que as férias eram possíveis e o caminho se abriu para que isso fosse realizado. As maneiras externas pelas quais a intuição pode se manifestar são tão variadas quanto interessantes. Uma mãe, preocupada com seu filho, cujo comportamento estava sendo muito problemático, considerava a possibilidade de mandá-lo a uma escola particular. Embora ele parecesse muito jovem para ficar longe de casa, ela pensou no que deveria fazer e lembrou-se de pedir orientação intuitiva. Logo depois abriu o jornal da noite e essas palavras captaram sua atenção. O lar é o lugar das crianças problemáticas. Ela aceitou isso como uma orientação, dispensando a ideia de enviar seu filho a qualquer outro lugar. Então foi conduzida a dar a seu filho mais atenção amorosa, a qual ele respondeu com uma significativa melhora no comportamento. A intuição de um homem de negócios disse não. Um executivo me contou como sua intuição disse não quando ele não foi capaz de captar a orientação interna. Ele queria fazer uma viagem de férias muito cara e não tinha dinheiro, embora pudesse arranjar um empréstimo. O desejo de fazer essa viagem era tão forte que ele sentia a necessidade de indicações externas definitivas, mesmo contra o seu melhor julgamento. Certa manhã, esse desejo era tão forte, apesar da dívida, que as férias envolveriam, que ele resolveu decidir a questão de qualquer jeito. Decretou que queria saber o que fazer ainda naquele dia. Então tentou me telefonar várias vezes para pedir orações de orientação, sem conseguir falar comigo. Ao meio-dia, ele decretou que, se não conseguisse falar comigo até as 5 em ponto, iria considerar esse fato como uma indicação definitiva de que sua resposta era não. Fiquei livre às 5h15 e então liguei para ele. No entanto, o prazo final era às 5 horas. Consequentemente, ele tomou o fato de eu ligar depois do prazo como uma indicação definitiva de que não deveria emprestar dinheiro para cada viagem. Em vez disso, ficou em casa, tranquilo, descansando e fez muitas coisas de lazer que seu horário de trabalho, que ele tomava à tarde e à noite, normalmente não permitia. Ele tinha recebido a sua resposta, um não, e logo percebeu que isso era para o seu mais alto bem. Mais tarde percebeu que seu intenso desejo anterior de fazer a viagem não tinha sido uma intuição profunda, mas algo vindo de uma qualidade mais superficial da vontade humana, simplesmente querendo se manifestar. Peça orientação direta sobre tudo. O médico afirmou que nunca trata um paciente até que tenha recebido uma orientação intuitiva sobre o que fazer. Enquanto estiver indeciso sobre o problema do paciente ou incerto sobre o diagnóstico, ele não faz nada além de conversar e examinar o paciente. Descobriu que às vezes é preciso que um paciente venha a várias consultas até que ele tenha certeza de qual é o tratamento adequado. Como tem um consultório grande e bem-sucedido, comprovou o sucesso do poder da intuição. Com frequência descubro que, quando peço conhecimento ou orientação diretos, alguém que não tem meios de saber que tenho aquela necessidade vai telefonar,
escrever ou marcar um encontro para me dizer exatamente o que eu preciso saber. Resolva seus problemas de forma intuitiva. Quando aparecer um problema pessoal ou profissional em sua vida, não o carregue por aí, cuidando dele ou demorando para se livrar dele. Em vez disso, peça orientação direta sobre a questão e observe que suas intuições interna e externa têm a dizer. Comece agora a desenvolver a sua intuição. Se agir com fé nas sugestões intuitivas, internas e externas, você nunca se adiantará nem chegará atrasado, e nada sairá errado. Não se perturbe caso as coisas pareçam dar errado, mesmo depois de você começar a seguir suas fortes intuições. Afirme que a intuição divina está produzindo o resultado perfeito e o bem aparecerá. Às vezes, as coisas parecem erradas quando, na verdade, estão sendo arranjadas para uma conclusão correta. Emerson percebeu o poder espiritual da intuição quando previu em seus ensaios: estamos passando para um novo mundo. O espírito está entronizado no coração do homem. Então virá a filosofia do insight, que a partir daí transformará o espírito em poder prático. O insight é outro nome para a intuição, a partir da qual o poder do espírito pode ser transformado em poder prático, levando a resultados igualmente práticos. O seu segundo poder excepcional é a imaginação criativa. Salomão certamente estava descrevendo o poder da imaginação criativa quando declarou: não havendo profecia, o povo perece. Porém, o que guarda a lei, esse é bem-aventurado. Provérbios 29, versículo 18. Você pode usar o poder excepcional da imaginação criativa de maneiras bastante interessantes. Individualmente, você pode desenvolver, de uma maneira simples, porém agradável, sua imaginação criativa como um poder para a prosperidade. Todos nós desejamos obter controle espiritual dos eventos vindouros, fazendo planos de prosperidade. Toda noite, antes de se recolher, pense nos planos do dia seguinte. Para liberar o poder da imaginação criativa, sugiro que você use a seguinte técnica. Em vez de se preocupar com os eventos dos próximos dias ou de ficar remoendo algum aspecto problemático deles, traga à sua mente tudo o que sabe sobre tais eventos. Inicie suas atividades matutinas, organizando mentalmente os eventos do dia inteiro. Como você gostaria que eles acontecessem? Cada vez que brotar em seus pensamentos alguma possibilidade infeliz, assuma o controle, afirmando: eu abençoo você com o bem do Deus Todo-Poderoso. O bem de Deus está agora retomando o controle e está tudo bem. Acentue os eventos positivos que você quer vivenciar nesse dia e assuma o controle de tudo, afirmando o controle do bem divino na situação. Para todas as atividades do dia, afirme: eu agradeço pelo proceder divinamente satisfatório e pelos resultados divinamente satisfatórios. Depois disso, descarte a questão problemática de sua mente. Assim você usa a imaginação criativa para afetar o resultado de cada situação. Circunstâncias, situações, pessoas, todos os envolvidos, tudo irá gravitar na direção de uma conclusão perfeita e próspera. Esse é um método poderoso para fazer que a mente traga o bem, expandindo sua vida em questões familiares, de negócios, sociais e espirituais. A imaginação criativa pode dissolver lembranças infelizes. Você também pode usar a sua imaginação criativa para dissolver recordações infelizes, fracassos nos negócios, desarmonia nos relacionamentos e outras experiências do passado. No reino da inteligência divina não há passado, presente ou futuro. O elemento tempo não existe.
Como você vive, se move e existe em meio a essa imensa inteligência pode obter o domínio sobre o seu passado, o seu presente e o seu futuro. Assim pode trazer à mente os elementos de qualquer situação do passado que queira dissolver e extirpar para sempre. Você deve pensar no tempo, no espaço e nas pessoas envolvidas. Então deve rever mentalmente os elementos da situação, afirmando: eu abençoo você com o bem todo-poderoso de Deus. Deve refazer a experiência em sua mente, vendo-a como desejava que tivesse acontecido. Quando você constrói algo positivo sobre uma memória desagradável, o padrão negativo é dissolvido pelo pensamento positivo e amoroso que você está colocando em seu lugar. Declare para a memória retrabalhada e para tudo que se refere a ela, seja no plano terrestre ou não: eu abençoo você. Abençoo pela bondade de Deus, que está atuando em mim e por mim. Eu reclamo para mim e para você que o bem onipotente de Deus esteja presente nessa experiência. Todo o resto é agora permanentemente dissolvido. Se emoções negativas e sentimentos profundamente enraizados tentarem explodir, afirme: sejam dissolvidos agora e para sempre. Com esse método, você pode libertar sua mente das lembranças negativas que vêm estorvando e abarrotando sua mente, talvez durante anos. Em seguida, se sentirá mais livre, mais aliviado do que nunca. Logo, ideias novas, ricas e prósperas começarão a preencher o espaço antes ocupado pelas lembranças negativas. Sua imaginação criativa pode, dessa maneira, revelar um novo bem para você. Outros podem se juntar a você. Muitas pessoas prosperaram por meio de coordenação de grupos e de intercâmbios de ideias. Quando duas pessoas começam a pensar de modo harmonioso em um mesmo objetivo, há um poder mental dobrado em funcionamento. Então, essa energia aumentada é liberada sobre o objetivo. Jesus estava falando desse poder quando disse: também vos digo que, se dois de vós concordarem na terra acerca de qualquer coisa que pedirem, isso lhes será feito por meu Pai, que está nos céus. Mateus 18, versículo 19. Qualquer membro confiável de sua família ou amigo é o bastante. O único requisito para a liberação do poder espiritual é que a pessoa esteja em completa harmonia com você e que ele ou ela não discuta seu problema ou ideia com outras pessoas. Na verdade, silêncio e confiança são sua força em tais circunstâncias. Diga à pessoa em quem você confia qualquer coisa que tenha em mente, desabafe, solicitando suas ideias e ajuda na oração. Muitas vezes, apenas discutir a situação com alguém já é suficiente para refrescar suas ideias. Novas perspectivas são geradas e resultados corretos não tardam a aparecer. Quando duas mentes são unidas e direcionadas a um único propósito, elas parecem sintonizar-se a um poder maior e repleto de ideias mais elevadas e de inteligência onipotente, revelando então a maneira correta de proceder. Como mencionado em meu livro, As Leis Dinâmicas da Oração, tenho usado esse método com muito sucesso durante várias décadas, com os meus parceiros de oração. Entre os que me auxiliaram ao longo dos anos estão uma empregada doméstica, um magnata e várias donas de casa. Que diferença a ajuda deles fez em minha vida, tanto pessoal quanto profissionalmente. Supere a depressão com a imaginação criativa. Quando estiver se sentindo deprimido, desanimado, com a impressão de que não pode seguir em frente, é hora de usar a abordagem da imaginação criativa. Converse com alguém com quem você possa desabafar. Permita que ele ou ela o ajude a conseguir um ponto de vista novo, fresco e elevado. Em tais ocasiões, outras pessoas podem reconstruir sua autoconfiança, quando você parece incapaz de fazê-lo sozinho. Lembro-me de uma vez, vários anos atrás, quando uma colega de trabalho me repreendeu. Ela disse que eu era um fracasso total, que eu não iria durar, que não tinha o que era preciso para fazer sucesso e que estava fora de moda. Essas palavras foram um grande choque para mim, pois antes
Essa mesma colega tinha me encorajado em todas as minhas iniciativas. Se eu não conhecesse o método da imaginação criativa, poderia ter desistido. Porém, lembrei que, com a ajuda de uma única pessoa, eu poderia virar a mesa e neutralizar todos os pensamentos negativos que me tinham sido dirigidos. Aflita, contei todos os detalhes do que tinha acontecido a um amigo confiável, que então reverteu cada negatividade que ela tinha me falado, declarando: "Você sabe que você não é um fracasso. Foi vitoriosa muitas vezes e continuará a ser bem-sucedida. Você sabe que tem o que é preciso e, acima de tudo, sabe que não está fora de moda. Não, você está indo rumo às estrelas." Então esse amigo me explicou que as declarações negativas sobre mim eram completamente insignificantes. Minha reação a elas era tudo o que importava. Com a ajuda compreensiva do meu amigo, pude reconquistar minha autoconfiança. Na verdade, a única coisa que ficou em minha memória de tudo isso foi a declaração alegre e positiva: "Você está indo rumo às estrelas." Eu passei a afirmar essa declaração com bastante frequência. Use a imaginação criativa no nível familiar. Nos últimos tempos temos ouvido falar da técnica brainstorming, que nada mais é do que uma maneira expandida da técnica da imaginação criativa. As pessoas se sentam juntas, discutem uma questão, combinam suas ideias e descobrem, enfim, que o objetivo já está realizado, geralmente com resultados surpreendentes. Uma mulher relatou que a empresa de seu marido fez excelente uso dessa prática. Eles apresentavam um objetivo ou plano, então deixavam os São Tomé do grupo dizerem por que aquilo não poderia ser concretizado. Depois que todos haviam limpado suas mentes dos pensamentos negativos sobre a questão, o líder do grupo declarava: "Agora sabemos como e por que não podemos atingir esse objetivo. Mas esse não é o nosso propósito. O nosso propósito aqui é alcançar o objetivo." Em seguida, pedir sugestões para a concretização do objetivo, construindo um plano a partir deles. Um modo fantástico de liberar o poder espiritual da imaginação criativa em seu grupo familiar é reunir a família toda, para que todos cheguem a um acordo a respeito de questões comuns. Muitas vezes os pais lutam muito para prover luxos para seus filhos. Contudo, se fizessem as crianças se unirem a eles na concretização desses desejos, os resultados viriam mais facilmente do que se continuassem lutando sozinhos. Uma família que eu conheço fazia isso. Eles pediam a cada filho que escrevesse uma lista de desejos. Pediam também que relacionassem desejos que a família inteira queria ver realizado. O poder reunido na sintonia familiar sobre os objetivos tem produzido resultados mais que satisfatórios. Os seus poderes geniais respondem à harmonia. Onde existe um propósito comum, também existe um grande poder de realização, desde que você esteja sintonizado com pessoas que concordem com seu objetivo. Esse processo permite que você sintonize seus poderes e ideias mais elevados para transformar qualquer objetivo em resultado. Apenas pensar desse jeito fará que o objetivo revele seu próprio método de concretização. Porém, você deve insistir em lhe dar sua atenção. Em uma empresa ou em uma situação de grupo, a harmonia, a sintonia e o objetivo comum são de importância vital na liberação da imaginação criativa como um poder espiritual. Se apenas uma das pessoas que trabalha com você não se harmonizar com seu objetivo, essa pessoa pode encher o ar de pensamentos de dúvida, medo e antagonismo, de maneira que a atmosfera negativa interrompa o fluxo da imaginação criativa. Do ponto de vista corporativo, você deve escolher com cuidado seus associados a fim de liberar esse poder espiritual. Seus dois poderes geniais, a intuição e a imaginação criativa, respondem melhor a mentes harmoniosas. Seus poderes excepcionais são delicados e vêm à tona somente em condições mentais e atmosfera receptivas.
O silêncio é necessário. Tanto a intuição quanto a imaginação criativa funcionam melhor em períodos de silêncio e isolamento, especialmente quando você estiver relaxado e descansado. Descobri que elas muitas vezes me fornecem as melhores ideias e orientações pouco antes de eu me recolher à noite. Certa vez, eu estava sentada tranquilamente em casa em estado mental relaxado depois de um dia atarefado. Meu filho tinha se recolhido e era uma hora tranquila. De repente percebi que havia uma questão financeira que exigia minha atenção, mas não tinha certeza do que fazer a respeito. Então tinha mantido esse problema em banho-maria na minha mente, agora ele surgia e percebi que eu tinha de decidir em poucos dias o que fazer com ele. Então perguntei, intuição divina, qual é a verdade a respeito dessa questão financeira? Como eu devo lidar com ela? Em instantes, uma série de ideias pupulou em minha mente, trazendo uma instrução detalhada de como proceder. Não pareciam maneiras racionais de se lidar com a questão, mas mesmo assim, no dia seguinte, segui minhas intuições. Os passos se revelaram de forma objetiva, produzindo então um resultado perfeito. Nunca subestime o poder da quietude. Em períodos tranquilos, reflexivos, pacíficos, quando a mente está relaxada e de algum modo ociosa, os poderes interiores são mais capazes de conseguir sua atenção e liberar o verdadeiro gênio dentro de você. Pessoas que correm para lá e para cá o tempo todo e que nunca têm períodos de reflexão tranquila, quieta e pacífica, frequentemente trabalham duro demais. Se ouvissem mais suas orientações interiores, receberiam ideias ricas, novas e inteligentes que poderiam facilitar sua vida, tornando-a mais rica. Há pouco tempo, um executivo contou-me os maravilhosos resultados que conseguiu fazendo isso. Ele ia se aposentar da sua empresa, mesmo que ainda não se sentisse pronto para a cadeira de balanço. Começou então a afirmar que um trabalho divinamente satisfatório iria aparecer. Como ele não conseguia ninguém que podia fazer esse trabalho surgir, não fez contato algum. Em vez disso, começou a passar muito tempo em seu escritório pensando: inteligência divina, qual é a verdade sobre o lugar certo para eu trabalhar? Um dia, depois de voltar da sua reunião no Clube Rotary, sentou-se calmamente, sabendo mais uma vez que havia uma solução divina para a sua situação, que havia um trabalho novo, perfeito para ele, e que a verdade sobre isso lhe seria revelada. Nesse momento, seu assistente entrou para dizer que alguém tinha telefonado durante o almoço e que ele deveria retornar a ligação. O telefonema era uma oferta de emprego similar em outra companhia, em outro estado. Em uma semana, ele recebeu por carta uma proposta semelhante de outra empresa. Como essas duas empresas conseguiram o nome dele, ele ainda não sabia. Não havia mencionado seu desejo de continuar trabalhando para ninguém. Em pouco tempo, pediu demissão do seu emprego, vendeu a casa e fez sua mudança para outro trabalho que apresentava uma prosperidade ilimitada em outro estado. Poderes excepcionais desenvolvem a autoconfiança. Você sentirá e irradiará maior autoconfiança sobre o seu passado, o seu presente e o seu futuro quando desenvolver a sua intuição e a sua imaginação criativa. Recapitulando, desenvolva a sua intuição interior com os guias do sim e do não, observando seus sentimentos íntimos, suas intuições e suas ideias. Desenvolva a sua intuição externa observando os eventos, as situações e as declarações enfáticas que atraírem sua atenção, depois de pedir à intuição divina que indique o caminho. Desenvolva a sua imaginação criativa, imaginando seu bem, revendo mentalmente seu passado, presente e futuro. Converse com alguém que confia e que concorde com os resultados que você deseja. Forme um grupo de imaginação criativa, chegando com harmonia a um acordo sobre os resultados desejados. O grupo pode ser ligado ao trabalho ou formado por membros de sua família ou por amigos confiáveis.
Com essas maneiras simples, você desenvolverá, entrará em contato e liberará seus poderes excepcionais para a prosperidade. Nunca subestime os seus poderes geniais. Eles querem trabalhar para você, trazendo-lhe maior felicidade, sucesso e confiança em sua própria capacidade de receber orientação para cada passo da sua vida. Por que não deixá-los fazer isso? Com essa finalidade, declare: eu dou graças, porque meus poderes excepcionais da intuição e da imaginação criativa agora são liberados. E porque com isso cumpro o meu destino divino com alegria. Encerro por aqui o capítulo 14, agradecendo a honra da sua presença. Espero que esse audiolivro esteja cooperando com a sua vida. Coloque aqui o seu comentário e nos encontramos aqui no canal Andréia Quintão para o capítulo 15. Obrigada e até lá!